E hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal. Vou mostrar para vocês a fraude da qual fui vítima, em que bandidos roubaram a minha linha de celular e em posse dela eles usaram para acessar uma carteira digital onde eu tinha cadastro e usaram meu cartão de crédito salvo lá para fazer 17 mil reais em compras na Gucci. Esse tipo de fraude é chamado de SIM swap, está se tornando cada vez mais comum e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que você pode fazer para se prevenir, para evitar que isso aconteça também com você. Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal, o Amadeu já está na área e hoje é dia de vídeo sério por aqui. Eu fui vítima, gente, no fim do ano passado de uma fraude que quase fez com que eu perdesse 17 mil reais em dinheiro e muito mais do que isso. É um tipo de fraude chamado de SIM swap. SIM swap, tradução em português, seria troca do SIM. SIM é aquele chip da operadora que fica no seu celular. Eu vou, antes de contar para vocês os detalhes de como isso aconteceu, eu vou colocar aqui uma reportagem, uma matéria que a Rede Record fez comigo, explicando sobre esse tipo de caso, entrevistando inclusive delegados sobre isso, já que é uma fraude que está se tornando cada vez mais comum e fazendo vítimas pelo país, deixando um rastro de destruição pelo país. Dá uma olhada. A polícia investiga um crime que envolve a invasão de linhas de telefone celular. Os criminosos acessam as contas cadastradas no aparelho para praticar golpes com os dados da vítima. A polícia investiga o envolvimento de pessoas ligadas a operadoras de telefonia celular. Existem casos que funcionários da operadora também acabam, maus funcionários, por dizer, transferindo a linha via sistema. E a partir daí, eles começam a recuperar via SMS, aplicativos, contas de e-mail e aplicar uma série de golpes. Lucas foi vítima, mas por sorte não perdeu dinheiro. Ele explica o momento em que percebeu que sua linha tinha sido transferida para um golpista. Vi que ele ficou sem sinal. Como ele estava conectado ainda no Wi-Fi, na sequência chegou uma mensagem do WhatsApp dizendo que tinham tentado entrar na minha conta, que tinham tentado logar em outro aparelho, e aí eu tinha certeza que eu estava caindo nessa fraude. A primeira coisa que o golpista fez foi entrar na conta do Lucas em uma empresa de pagamentos. Tentou torrar quase 17 mil reais em artigos de luxo e mandou entregar num endereço em que fica um salão de belezas na zona leste de São Paulo. Só que o dono da loja conhecia o Lucas, estranhou a mudança do endereço de entrega e ligou para ele para checar. Para minha surpresa, 2 dias depois aconteceu a mesma coisa e aí tentaram entrar no meu Instagram, tentaram invadir minha conta no Instagram. Certamente seria fazer oferta de produtos, vendendo coisas em meu nome. Para evitar golpes, a polícia faz 2 recomendações. Criar uma senha de acesso ao chip do celular, o que pode ser feito no próprio aparelho, e comunicar à operadora que só aceita a transferência de sua linha com autorização dada pessoalmente. Depois do golpe, o Lucas foi à justiça, mas não ficou satisfeito com o valor da indenização. Eu pedi uma indenização do valor que fosse relevante, 40 mil reais. Me deram 3 mil reais. Em nota, uma das operadoras envolvidas nas denúncias disse que tem protocolos rígidos de segurança. Além disso, está apurando o caso e colaborando com as investigações. Pois é, gente, vou explicar para vocês aqui como é que isso funciona, como é que os bandidos agem e o que a gente pode fazer como consumidor para tentar se defender e também por que a justiça brasileira acaba favorecendo esse tipo de golpe, esse tipo de quadrilha. Como é que os bandidos agem? Muitas vezes esses bandidos estão infiltrados nas operadoras. Vocês sabem que as operadoras têm milhares de funcionários, né? 15, 20, 30 mil funcionários por operadora e tem gente de toda a espécie lá dentro. Tem vagas com pouquíssimos requisitos, que pagam salários muito baixos e aí muitas vezes bandidos acabam usando dessa facilidade para se tornar funcionários das operadoras para aplicar esse tipo de fraude. Como é que funciona? Com posse dos acessos a sistemas das operadoras, os bandidos mapeiam clientes que tenham um perfil que é interessante para eles e geralmente eles buscam pessoas que têm mais alcance nas redes sociais. Por isso que os influenciadores digitais estão sendo cada vez mais vítimas desse tipo de golpe. Por quê? Eu já explico para vocês. Mas lá em posse dos sistemas da operadora, o bandido vai e troca o registro da sua linha do SIM card seu que está na sua posse, que está em posse do seu celular, ele transfere o registro da sua linha para o SIM card de um bandido, um SIM card novo. Ele vai na banca de jornal, compra um SIM card e
o bandido que está infiltrado na operadora faz essa transferência de linha para um outro SIM card. Eles usam essa transferência como se fosse quando você perde o celular ou tem o celular roubado, você precisa transferir ele para um outro chip. O bandido faz isso, só que ele, em vez de transferir para um chip seu, ele transfere para um chip de um fraudador, de um outro membro da quadrilha. Essa fraude ela não é exatamente nova, ela vem acontecendo pelo menos desde 2018, 2019, e pelas investigações de casos passados, a polícia descobriu que esses membros de quadrilhas infiltrados nas operadoras ganhavam R$50 por cada chip que eles conseguiam transferir nesse tipo de fraude. Como os salários pagos nas operadoras para funções mais operacionais muitas vezes são baixos, R$1.500, R$2.000, os bandidos acabam conseguindo recrutar funcionários das operadoras com bastante facilidade, pagando R$50, acaba se tornando, por fraude, acaba se tornando uma fonte de receita aí interessante para esses funcionários corrompidos pelos bandidos. E aí, em posse da sua linha, o bandido tem acesso à recuperação de senha, à recuperação de acesso do seu banco, das suas carteiras digitais, das suas redes sociais, de aplicativos de mensagens. Porque pensa, ele está com a sua linha. É o número da sua linha que ele tem ali na mão dele e que você deixa de ter acesso. Com isso, ele vai lá no seu WhatsApp, ele loga no WhatsApp, ele está com a sua linha, então o WhatsApp reconhece como o dono daquela linha, e aí ele entra nas suas conversas, começa a pedir dinheiro para seus amigos e familiares. Tem uma forma de evitar isso no WhatsApp, que é você colocando aquele segundo fator de autenticação, uma senha adicional que o WhatsApp pede toda vez que você loga num novo aparelho com a sua linha, ou de tempos em tempos o WhatsApp pede que você digite esse código. Isso me salvou, porque o bandido conseguiu transferir minha linha para outro aparelho, mas ele não conseguiu entrar no meu WhatsApp. Eu perdi o acesso, mas ele também não conseguia entrar. Então foi menos pior, porque ele não conseguiu pedir dinheiro, por exemplo, para os meus amigos e familiares. E aí ele tem, no meu caso, ele entrou também na conta do PayPal. PayPal é uma carteira digital, como se fosse um PagSeguro. Essas carteiras são conhecidas, o PayPal é americana. Eu tinha cadastro lá e aí tinha um cartão de crédito salvo meu, porque o PayPal é muito usado para fazer compras no exterior, para fazer compras em plataformas online. O bandido foi lá, recuperou o acesso pelo SMS, chegou o acesso para ele, ele entrou na minha conta e fez R$17.000 em compras na Gucci via Farfetch. Então, eu volto a dizer para vocês que os influenciadores digitais são mais expostos, são mais vítimas desse tipo de fraude, porque os bandidos conseguem monitorar o nosso comportamento. Se fosse um perfil de compra diferente do que eu costumo fazer, certamente o banco teria percebido que era uma fraude e teria bloqueado aquela transação, imaginando que seria uma fraude. Como os bandidos monitoraram meu comportamento, eles foram direto numa loja que eu costumo comprar. Na Farfetch eu nunca tinha comprado, mas eu compro bastante na Gucci. E aí o cadastro que eles têm de alguma forma é unificado. Então a compra foi aprovada, o banco não desconfiou que era uma fraude, porque era um perfil de compra que eu costumo fazer. E aí eu vou contar para vocês como é que foi do meu lado, como é que eu percebi que tudo isso estava acontecendo. Eu estava na casa de amigos, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e eu vi que o meu celular ficou sem sinal. Eu fico com o celular na mão o tempo inteiro, eu uso o celular o tempo inteiro, e eu vi que ele perdeu o sinal. Já achei estranho, porque é uma região com cobertura boa, isso não costuma acontecer. Como eu já trabalhei em operadora, eu já conhecia esse tipo de fraude, já me deu um leve receio, mas eu falei, não pode ter sido, deve ser uma instabilidade na rede, beleza? Como eu tinha perdido o sinal da operadora, mas eu continuava ligado, conectado pelo Wi-Fi da casa dos meus amigos, na sequência chegou uma mensagem do WhatsApp, não chegou mensagem do WhatsApp, eu tentei entrar no WhatsApp e dizia que ele tinha sido desconectado desse aparelho porque ele tinha sido ligado, essa conta do WhatsApp tinha sido conectada num outro aparelho. Aí eu tive certeza de que eu estava sendo vítima de uma fraude de SIM swap. Na hora eu liguei para a operadora e olha isso, minha gente, isso que mais me revolta lembrando dessa história. O atendente da operadora, eu expliquei para ele que minha linha tinha perdido o sinal, que eu já conhecia esse tipo de golpe e que eu suspeitava que eu estava sendo vítima de uma fraude de SIM swap. Perguntei pro atendente se a minha linha tinha sido transferida para um outro chip, ele disse que não. Eu fiz a pergunta, a minha linha foi transferida para outro chip? Eu estou desconfiando que eu estou sendo vítima de uma fraude. O atendente falou que não, que a minha linha estava normal e que não tinha sido feita nenhuma transferência de linha. Olha a gravidade disso. Eu identifiquei a fraude, avisei a operadora e o atendente da operadora foi negligente. E a coisa fica mais grave.
Depois disso, o bandido fez a compra na Farfetch, né, na Gucci via Farfetch. Então, se o atendente da operadora tivesse sido responsável, tivesse feito o trabalho dele, a fraude não teria sido concluída. Então, quase que eu tive um prejuízo de R$17 mil por negligência do atendente de call center da operadora. E aí, eu digo para vocês que eu quase tive esse prejuízo de R$17 mil, porque, embora o banco tenha aprovado a compra, porque ela estava dentro dos meus padrões, do meu perfil de comportamento de compra, o cadastro que eu tenho na Gucci, como eu compro com frequência na Gucci, eu tenho meu cadastro lá, tem meu endereço, meus contatos, tudo direitinho. E aí, eu corri, como o atendente não foi eficiente no call center, eu corri para a loja da operadora no shopping mais próximo, e aí lá o funcionário reconheceu que tinha havido uma transferência de chip, retransferiu a linha de volta pro meu chip, pro chip que estava em minha posse. Isso durou mais ou menos 2 horas. E aí, nesse interim, o cadastro dessa compra do golpista bateu lá na Gucci, porque a compra foi via Farfetch, mas quem faz a logística da entrega, do processamento, é a própria Gucci. E aí, a galera da Gucci foi olhar meu cadastro e viu que o endereço de entrega estava diferente. Eu moro aqui no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, e essa compra estava numa rua de Moema, na zona leste de São Paulo. Moema é um bairro super nobre, tem residências super nobres lá, áreas super nobres, mas essa compra especificamente, eu consegui com o pessoal da Gucci qual era o endereço que os bandidos tinham usado para entrega, e era um salão de beleza numa rua feia, numa rua bem de periferia, lá na zona leste de São Paulo. Quando bateu lá no pessoal da Gucci, eles estranharam que não batia com o meu cadastro, eles sabem onde eu moro, me ligaram para perguntar: Amadeu, você mudou de endereço? Você fez uma compra pedindo para entregar num outro endereço? Eu falei: não, gente, foi uma fraude. Eu tinha avisado o banco, mas não pensei em avisar a Gucci nem a Farfetch, até porque eu não sabia que tinha sido na Gucci a compra, só aparecia para mim Farfetch no cartão de crédito. E aí a Gucci avisou a Farfetch, eles cancelaram a compra imediatamente, então eu não tive esse prejuízo, embora eu tenha avisado ao banco que teve essa tentativa de fraude. O banco pediu 7 dias para analisar, enfim, eu não sabia como isso terminaria. Acho que eles conseguiriam fazer o estorno, mas tinha esse risco. E aí a Gucci acabou fazendo o estorno do lado dela. E aí vocês podem perguntar: Amadeu, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça com você? Assim como eu fui vítima dessa fraude, qualquer pessoa que tem uma linha de celular está sujeito a isso. E, gente, não tem nada que você possa fazer em termos de prevenção, coisa do tipo clicar em link, mandar código. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É uma fraude que acontece nos sistemas da operadora, independente de você ter qualquer ação. Mas sim, depois disso, eu passei a tomar uma série de novas atitudes, muitas delas extremas, para evitar que isso aconteça. Porque eu recuperei minha linha, recuperei tudo isso, no dia seguinte a fraude aconteceu de novo. Então, existe essa vulnerabilidade, a porta está aberta. Todas as operadoras, se eu não me engano, já passaram por esse tipo de crise, com essa fraude em algum momento, mas na operadora onde eu estava, isso está sendo muito comum. Eu postei sobre isso na época que aconteceu no meu Instagram, e todos os dias eu recebo vários depoimentos, principalmente de influenciadores que estão tendo as contas deles roubadas, e praticamente todos são dessa mesma operadora. Então parece que nesse momento essa operadora está sendo o centro desses golpes, mas volto a dizer para vocês, não é só nessa operadora. Todas elas já tiveram esse tipo de fraude. Em algum momento elas criaram mecanismos para evitar que isso aconteça, e agora os bandidos estão em cima dessa operadora. Eu vi que não teria condição de eu continuar nessa operadora, migrei minha linha para outra operadora e não parei por aí. Eu criei 3 contas, 3 linhas de celular diferentes, em nomes de amigos meus, em operadoras diferentes, para cadastrar os meus acessos das redes sociais, dos aplicativos de mensagem. E aí, se os bandidos forem procurar pelo meu nome, quando eles forem procurar, não é se, eu sei que eles vão procurar o meu nome no sistema da operadora, eles não vão encontrar nenhuma linha que tenha acesso a essas contas que eu uso no dia a dia, nem de redes sociais, nem de e-mail, nem de aplicativos de mensagem. Só que isso dificulta muito a minha vida, porque eu não consigo mais resolver nada que envolva minhas linhas de celular. Eu preciso estar com esses meus amigos que são donos desse cadastro, mas foi uma forma que eu encontrei de despistar os bandidos. Uma forma extrema, mas foi a forma que eu encontrei. Outra coisa que eu fiz foi cadastrar nas operadoras um pedido, na hora que eu contratei essas linhas, um pedido que só o dono dessa linha presencialmente permita qualquer tipo de alteração na linha. Então, se o bandido ligar para pedir a alteração na linha, essa fraude pode acontecer de muitas formas, né? Se
os bandidos ligarem com os meus dados e pedirem a transferência de linha. Isso não vai acontecer, mas ainda está sujeito a acontecer se for bandido infiltrado dentro da operadora, porque aí eles podem fazer tudo. Outra coisa importante que eu fiz foi descadastrar meu celular, qualquer número de celular, de todas as principais plataformas. Eu só não consegui do WhatsApp, porque o WhatsApp ele obriga você a colocar um número de celular. Em todas as outras eu tirei número de celular como forma de recuperação de acesso, então se o bandido tentar entrar nas minhas contas, ele não consegue usar o e-mail. Eu substituí isso por um aplicativo gerador, um Authenticator, um aplicativo chamado Authenticator, que ele gera códigos de segurança para as principais plataformas que eu cadastrei. O aparelho que tem esse gerador de códigos fica aqui em casa, no cofre, então os bandidos não conseguem ter acesso a ele de forma remota. Então foi a maneira que eu consegui fazer para me precaver em relação a esse tipo de golpe, mas eu nunca mais tive paz na vida em relação a isso, gente, porque quando você é vítima desse golpe, principalmente 2 vezes, esse golpe não, a fraude, você acha que isso pode voltar a acontecer o tempo todo, e pode sim voltar a acontecer a qualquer momento. Então eu fico de olho no celular o tempo todo para ver se ele perde o sinal. Olha o que aconteceu, outro dia eu estava no cinema, vi que o celular ficou sem sinal, nem pensei na hora, eu saí correndo em direção à loja da operadora naquele shopping, e aí o sinal voltou. Ele não tinha ficado sem sinal porque os bandidos roubaram, simplesmente tinha perdido o sinal ali porque eu estava dentro do cinema, um lugar mais profundo, né, com mais estrutura de paredes, então acabou perdendo o sinal, mas você nunca mais tem paz em relação a isso. E aí eu resolvi processar a operadora, porque se não fosse a negligência da operadora, essa fraude não teria acontecido. E aí, para minha surpresa, eu quis pedir um valor alto que punisse a operadora para que ela resolvesse tomar providências e se mexesse para acabar com esse tipo de fraude, criar mecanismos que acabem com esse tipo de fraude. Pedi 40 mil reais e eu me comprometi publicamente no meu Instagram a doar o dinheiro que eu ganhasse de indenização para uma ONG que cuida de animais abandonados, animais vítimas de maus tratos. Eu não queria esse dinheiro para mim, eu queria usar essa indenização para punir a operadora para que ela tomasse providências. E olha isso, minha gente. Semana passada saiu o resultado da ação da justiça. A operadora nem tentou se defender, ela não apresentou defesa. Olha isso, olha a gravidade disso, minha gente. A operadora nem tentou se defender. Isso na justiça é chamado revelia, quando a parte acusada nem tenta se defender. Vocês podem pensar, por que será que a operadora nem tentou se defender? Porque ela sabe que a indenização é de no máximo 5 mil reais, minha gente. Não sei por que explicar para vocês tecnicamente, mas na justiça brasileira, no juizado especial civil, que foi por onde eu entrei com essa ação, existe um padrão que ações contra operadoras de telefonia podem ser taxados, né? A indenização máxima pode ser de 5 mil reais, no máximo 5 mil reais. No meu caso foi de 3 mil reais. Para chegar aos 5 eu teria que recorrer a outras instâncias, e eu vi que já que é no máximo 5 mil reais não vale nem a pena. Por isso a operadora sabe, para resolver esse problema ela teria que investir milhões de reais em melhoria de sistemas, melhoria de processos, treinamento dos funcionários. Isso custaria muito caro, então ela não quer, ela prefere pagar a indenização de 3 mil reais, 5 mil reais, que ela sabe que é o máximo que a justiça vai determinar, e isso faz com que a fraude continue acontecendo e as operadoras nem tentem resolver esse problema. Não posso generalizar, né, porque em outras operadoras parece que não está acontecendo mais. Nesse caso está acontecendo com muito mais frequência numa operadora específica e ela nem tenta resolver. Olha a gravidade, ela não mandou advogado, ela não mandou nem uma defesa para o caso. Olha a certeza da impunidade, como isso é grave, como a justiça brasileira favorece o acontecimento de crimes como esse. Eu fiquei bastante decepcionado com o Brasil, com a justiça brasileira, porque a justiça sim, ela está corroborando com esse tipo de crime. Uma vez que ela determina que o máximo de indenização que ela vai pagar é 5 mil reais, o que é 5 mil reais para uma operadora que fatura 30, 40 bilhões de reais? Não é nada. Então, ela nem mandou defesa. Olha a gravidade disso, minha gente. Então, esse vídeo é um misto de orientação para que vocês tentem se precaver dessas formas que eu citei, e um desabafo também de como está grave a situação no Brasil, como que a justiça e o sistema todo acaba favorecendo a atuação dos bandidos. Quando eu fui dar queixa na polícia, eu abri 2 boletins de ocorrência sobre isso, a polícia falou que ela teria 6 meses para fazer alguma coisa, para o delegado olhar se ele iria trabalhar nisso ou não. 6 meses. E eu cheguei na delegacia com aquela sede de justiça, né? Eu estava com o endereço do criminoso, o endereço que o criminoso usou
para mandar a entrega, então era só a polícia chegar lá, que ela teoricamente pegaria os bandidos. A polícia não estava nem aí, parecia que eu tinha entrado numa repartição pública, não sei, o povo nem aí, mas nem a fim de trabalhar, nem aí. Isso me decepcionou bastante, e aí eu consegui alguns contatos na polícia que escalaram o caso para um delegado de cacife mais alto, e ele falou que ele mesmo tinha sido vítima desse tipo de fraude no ano anterior, e eles descobriram que era uma quadrilha no Maranhão que estava fazendo isso, e a Polícia Civil de São Paulo passou isso lá para a Polícia Civil do Maranhão, que não manifestou nenhum interesse em resolver o caso. Então, se nem o delegado de polícia conseguiu ir atrás disso, quando aconteceu com ele, imagina comigo. Então, é muito triste a situação que a gente está passando aqui no Brasil. A gente foi um desabafo, um vídeo diferente do que eu costumo fazer, mas era importante eu trazer esse tipo de informação para vocês, porque eu fui vítima dessa fraude, posso ser vítima de novo, e todos vocês também. Todo mundo tem o celular, está sujeito a isso, então é importante vocês saberem disso. Eu volto na semana que vem com vídeos mais bacanas, com uma energia mais legal, falando de temas bacanas, como eu costumo fazer. Até lá, gente!